Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 1, a gravidade do pecado, aborda os seguintes assuntos. 1.1. Qual o significado de pecado? 1.2. O quão ruim é o pecado? 1.3. Quais são as consequências do pecado? Neste vídeo, abordaremos o assunto 1.1. Qual o significado de pecado? 1. A gravidade do pecado. 1.1. Qual o significado de pecado? A palavra pecado tem o significado expresso pelas seguintes expressões: perder o rumo, errar o alvo, errar o caminho do correto, errar o caminho do dever, incorrer em culpa, perder o direito, sofrer a perda. Quem define qual é o rumo, o alvo, o caminho correto e o caminho do dever é Deus. Também é Ele quem define como se adquire a culpa, como se perde o direito e como se sofre a perda. Na verdade, a própria existência de Deus define o certo e o errado. Ele simplesmente é o certo. Ele é a autoridade máxima sobre tudo. Ele criou tudo e tem direito sobre tudo. O ser humano foi criado para estar em comunhão íntima com Deus. Isto é o rumo, o alvo, o caminho correto e o caminho do dever. Quando ocorre pecado, o ser humano adquire a culpa, perde o direito e sofre a perda. Portanto, pecar significa transgredir a vontade de Deus. Transgredir a vontade de Deus é o errado. Praticar a vontade de Deus é o certo. O primeiro pecado do ser humano foi a desobediência a uma ordem simples de Deus. Deus proibiu apenas uma coisa: que não se comesse o fruto de uma árvore específica do jardim do Éden. Gênesis 2, 16 e 17. Esta ordem não foi cumprida. Gênesis 3, 6. Ocorreu, assim, o primeiro pecado. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. Pecar desvia o ser humano do propósito para o qual foi criado, comunhão íntima com Deus. Pecar também é uma afronta à autoridade de Deus. Deus tem direito sobre tudo por ser o Criador de tudo. Ele é a autoridade máxima. Se alguém se opor à sua vontade, isto é uma afronta à sua autoridade. O pecado ocorre através de vários fatores.
Alguns dos mais comuns são a falta de confiança em Deus, ignorar a existência de Deus, não querer conhecer a vontade de Deus e dar prioridade à vontade do ser humano sobre a vontade de Deus. Fatores como estes geram tentações. Tentações abrem a possibilidade para a ocorrência do pecado. Gênesis 4, 6 e 7, Tiago 1, 14 e 15. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Gênesis 4, 6 e 7. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Na prática, pecar é muito fácil. Basta transgredir a vontade de Deus. Fazer o que Deus não quer é pecado. Não fazer o que Deus quer também é pecado. Por isso, o conhecimento da vontade de Deus é indispensável. Oséias 4:6. Entenda que só é possível conhecer a vontade de Deus através de estudo bíblico sério. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Oséias 4:6. Obrigado por sua atenção.